Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, sempre é de ensino médio, mas todo mundo que gosta do tema é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o contexto histórico do simbolismo, esse movimento literário antimaterialista, antirracionalista, anticientificista que dominou a Europa nas últimas décadas do século XIX, mas que teve bastante influência de um livro publicado em 1857, na França. O livro chamava-se As Flores do Mal, livro de poemas do Charles Baudelaire. Esse livro influenciou demais a linguagem imprecisa dos autores simbolistas, bastante pessimistas às vezes, mas isso a gente vai ver nas características formais. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. As últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX na Europa foram de crise em vários sentidos. Nas últimas décadas do século XIX houve uma grande crise econômica e aquela diferença, desnível econômico entre a burguesia industrial, o capitalismo estava indo para a sua fase industrial, a discrepância econômica entre a burguesia industrial e os trabalhadores ficava cada vez maior, e então os níveis de pobreza eram muito grandes, o que fez com que massas de pessoas fossem para outros continentes, emigrassem. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, houve tanta imigração europeia no final do século XIX, começo do XX. Lembra? Várias famílias nossas vieram de lá, né? A minha, por exemplo, veio da Itália. Falando em Itália, um fato, que aconteceu na segunda metade do século XIX foi a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Essas unificações fizeram com que o capitalismo industrial se fortalecesse ainda mais, e especialmente porque havia um grande número de avanços tecnológicos, o uso do petróleo, de substâncias químicas, cada vez mais trens, máquinas sendo inventadas. Então havia muito progresso científico e tecnológico, só que esse progresso científico e tecnológico não se traduzia em melhoria concreta na vida da maioria das pessoas, Bom, se havia muito progresso, muita máquina, e se havia uma produção industrial crescente, significava que a Europa precisava de mão de obra e de mercado consumidor, Então, aí também na segunda metade do século XIX, especialmente nas últimas décadas, o processo do neocolonialismo, do imperialismo se intensifica. A África e a Ásia são partilhadas e exploradas pelos países europeus, que aí então, Inglaterra, França, Rússia, eles acabam brigando por essas colônias, por esses mercados, Quem consumisse e quem produzisse. A gente sabe que isso vai acabar bastante mal, Essa batalha imperialista vai acabar na Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Então, aquele período foi um período de desencanto para muita gente. As cidades estavam inchadas e sujas, devido a essa aglomeração de pessoas. E toda a promessa de progresso, de desenvolvimento da tecnologia, efetivamente não estava se realizando. E em termos filosóficos, a corrente positivista, que pregava a racionalidade, por exemplo, o positivismo acreditava muito que o progresso traria a ordem, mas acabou não trazendo. Então, era um período em que muitos escritores responderam de formas diferentes. No caso do simbolismo, responderam com uma linguagem imprecisa, vaga, cheia de símbolos, não falando diretamente. Isso a gente vai ver nas características formais, mas pelo menos você já viu como era o contexto.
né, complicado e sombrio para algumas pessoas daquela época, tá bom? Até mais, pessoal!